Já passa um bocadinho da hora. Vale. Bien, vamos a comenzar coa intervención de Isabel Sabino. Non vou a detallar todos os datos do seu currículum, porque nesas carpetas que vos entregaron ao comenzo tedes ben detallado polo miúdo todo o seu currículum. Non vou a repetir, pero si destacar algúns aspectos. Isabel Sabino é artista, desenvolve a súa actividade como pintora, participando regularmente en exposicións colectivas e individuais dende o ano 1979. Ademais, é profesora, catedrática, docente na Facultade de Belas Artes de Lisboa. Ademais, desenvolve unha intensa actividade investigadora, ten publicado numerosos artigos. Destaco, sobre todo, un libro, A pintura despois da pintura, un libro que publica no ano 2000. É unha lectura imprescindible para entender as mutacións do concepto de pintura ao longo da historia. Personalmente, para min foi unha lectura reveladora, na que só botei en falta unha cousa e que chegou ás miñas mans demasiado tarde, porque a atopei no ano 2010. A súa ponencia ten por título A pintura despois da pintura, desenvolvimentos. Grazas. Ora, então, boa tarde, já é boa tarde. Eu agradeço imenso o convite que me foi dirigido pela Almudena Hernandes. É uma honra estar aqui e visitar também Santiago de Compostela pela primeira vez. E peço imensa desculpa por não falar castelhano nem galego. Tentarei falar na minha língua com alguma lentidão para que se perceba. E se tiverem dúvidas, perguntem. O que eu trago aqui hoje é um ponto de vista pessoal. É o ponto de vista, em primeiro lugar, de uma pintora que neste momento precisa de tinta. A tinta faz-me falta. E é por essa ideia de uma tinta que me faz falta que eu resolvi fazer uma espécie de um arco no tempo, que parte efetivamente desse livro que eu escrevi já há 14 anos, aliás ele foi escrito na prática há 15 anos, foi publicado há 14, e que na altura chegava à conclusão, era um trabalho bastante académico, mas que chegava à conclusão no final, partindo de várias leituras, que a pintura era qualquer coisa que estava no meu próprio olhar, ou que podia residir no nosso próprio olhar, na nossa própria forma de ver. Eu já lá vou um pouquinho. Mas, efetivamente, o problema de raiz é que eu sou pintora. Preciso de tintas. As tintas ajudam-me a pensar. Essa estranha forma de criar coisas com tintas ajuda-me a pensar. E é por isso, portanto, eu vou fazer uma passagem nesta comunicação que passa por 3 momentos fundamentais. Explica-vos esse livro. No segundo momento, eu vou fazer uma espécie de surf, como se estivesse numa prancha de surf e vogasse sobre as águas, metaforicamente, que são no fundo uma alegoria da arte contemporânea e corresponde a um período de muitas leituras, de muitas visitas, de muitas viagens para ver exposições. E depois o terceiro momento, que é aquele um pouco mais egocêntrico, e perdoem-me também por isso, que é sobre o que faz falta. E o que faz falta, por um lado, será, obviamente, na primeira pessoa, o que me faz falta, mas, por outro lado, talvez, porque, sendo uma pessoa, vivo no mundo e comunico com outros de várias formas, arrisco pensar se esse me faz falta, nos faz falta. Ou seja, faz falta não apenas individualmente, subjetivamente, ou fará falta, eventualmente, também a outros. O livro. Portanto, o livro foi publicado, era isto, foi publicado há bastante tempo, um índice muito simplificado, anuncia estes 5 grandes capítulos.
No primeiro, eu fazia uma passagem sobre... eu própria estava a aprender. Fazia uma passagem sobre a história, esta é a parte mais académica, mais tradicional e mais histórica e antiga desse trabalho. Eu fazia uma passagem por conceitos de pintura. No fundo, eu estava a tentar descobrir como é que a ideia de pintura mudou ao longo do tempo. Passei por muitos autores, são sínteses pequenas, muitas leituras, Platão, Aristóteles, Cícero, Vitrúvio, Plínio, Filóstrato o Velho, Plotino, Pseudo-Dinísio Areopagita, João Damasceno, Etienne Boileau. Vou agora saltar um bocadinho, enfim, das Idades Médias para um pouco mais adiante, passando, obviamente, pelo Alberti, pelo Marcílio Ficino, pelo Leonardo da Vinci, pelo Aretino ou pelo Ludovico Dolce, já, portanto, em pleno maneirismo, pelos escritos extraordinários do Francisco de Holanda, que é um autor português que acompanhou o Leonardo da Vinci e relata muitos dos pensamentos do Leonardo da Vinci, por outros, enfim, Lomados, Osocaro, César Arripa, já entrando numa outra fase, Nicolas Poussin, Félibien, Dufresnoy, Giovanni Pietro Bellori, enfim, os nomes da academia, a sério. E são nomes de autores que muitas vezes eu consultei em primeira mão, tive a oportunidade de consultar em primeira mão, em textos de origem absolutamente preciosos, edições antigas existentes na Academia Nacional de Belas Artes, existente dentro do edifício da Faculdade de Belas Artes. É uma coisa à parte, não é o mesmo, é uma academia, efetivamente, com uma biblioteca preciosa que não está aberta ao público. Alguém teve a gentileza de me convidar para a académica, passei a poder aceder a essa biblioteca e consultei então muitas dessas coisas em primeira mão, fazendo então esse trajeto, que passava também por um Edmund Burke, por um Winkelmann, por um Lessing, por um Reynolds, por um Gérard de Leresse, o Goethe, Friedrich, Ingres, e terminando esse trajeto, já ali num momento particularmente crítico, o Hegel. Porquê? Porque era a partir do Hegel, ou centrando-me no Hegel, que eu passava para o segundo capítulo, que dizia respeito... De certa forma, o primeiro era um pouco como uma espécie de construção do espaço pictórico, ou pelo menos entendimento da pintura numa espécie de fase de construção e de mutação ao longo dos séculos daquilo que nós entendemos de pintura, porque o que nós entendemos por pintura, mesmo no sentido mais convencional, não é apenas o século XIX. Portanto, eu fiz essa história chegando então ao Hegel para analisar melhor uma coisa que me inquietava, que era a ideia de crise e de morte da pintura. Para isso, eu precisava de compreender isto sob o ponto de vista interno do próprio espaço pictórico, da construção do espaço pictórico. Portanto, o segundo capítulo era então esse, a destruição do espaço pictórico, e aí, enfim, depois de uma breve introdução enraizada no maneirismo, quando um determinado autor escreve uma coisa chamada O Lamento da Pintura e se queixa de que a pintura já não é o que era, eu passo imediatamente à ideia, a uma espécie de debate possível entre o ponto de vista de Caravaggio e o ponto de vista de Poussin, que são duas situações académicas vagamente divergentes, por um lado, ou seja, o ponto de vista da destruição da pintura, aí muito baseada num texto do Louis Marin, porque havia de facto dois conceitos divergentes, e depois uma outra forma também de certa forma de destruição do espaço pictórico, segundo um ponto de vista contemporâneo mais reacionário, que era a expansão do espaço pictórico conforme proposta por Rubens e pelo Barroco. A expansão até à sua própria explosão. Depois disso, fazia um trajeto pontuado por alguns autores que estabeleciam um arco entre os impressionistas e Ad Reinhardt, concretamente a Ad Reinhardt, também ainda dentro desse segundo capítulo,
que terminava, obviamente, no minimalismo e na forma como o minimalismo desencadeia todo um processo de debate interno sob o signo da arte conceptual, no fundo. A ideia da morte do quadro era um terceiro momento desse segundo capítulo sobre a destruição do espaço pictórico. Portanto, a ideia de morte, o último quadro, os textos do Tarabukina, as vanguardas russas, as várias resistências e avanços que foi havendo entretanto, o processo da arte conceptual e depois o que sobrava disso, uma espécie de um morto que levantava a cabeça mesmo depois de levar umas pasadas. O terceiro capítulo, a crise na pintura, partia de uma ideia de mal-estar, de uma espécie, também de um certo desconforto na própria crítica da arte e de uma dimensão muito contraditória na crítica da arte, causas um pequeno momento que eu penso que não trabalhei na altura devidamente e que seria mas não é o meu caminho, sobre as possíveis causas desse mal-estar e a própria crise, uma espécie de crise no conceito de arte, nomeadamente recorrendo a alguma literatura muito francesa, principalmente, mais conservadora até, sei lá, por exemplo, Michaud, ou a própria Nathalie Anis, que fazem, nos anos 90 principalmente, uma crítica ou um levantamento crítico muito profundo sobre a difícil relação dos públicos, dos artistas, dos críticos e até muitas vezes dos colecionadores com a arte contemporânea. Terminava depois esse capítulo com uma espécie de enfim, um resumo um pouco sociológico entre uma espécie de niilismo e a Disneylândia alargada, em que uma grande parte do mundo ocidental, e agora oriental também, parece ter-se transformado. O quarto momento, a pintura fora da pintura, tratava uma coisa que me interessa muito mais, me interessa muito. A pintura fora da pintura, a pintura que surge, que se relaciona, que estabelece várias ordens de tráficos, de movimentos, de passagens, com a fotografia, por exemplo, com o cinema, um dos capítulos que me interessa mais, o teatro, a dança, a performance, a instalação e também aquilo a que eu na altura decidi chamar multimédia e que no fundo se prende mais com os vários dispositivos tecnológicos cada vez mais mediados digitalmente por computadores. Portanto, ou seja, a esse nível, de facto, nós encontramos pintura, aquilo que nós entendemos de pintura, que ainda hoje é uma espécie de mistério, em suportes que não são pintura. Em fotografias, e nós dizemos, não, isto não é fotografia, isto é pintura, ou isto é fundamentalmente pintura. Ou seja, no fundo, era o capítulo relacionado com uma ideia de pintura no campo alargado, mas que muitas vezes se exprimia não pretendendo efetivamente ser pintura. O último capítulo, a pintura depois da pintura, era enfim, a minha hipótese de risco, em que, a partir quer dos textos da Rosalind Krauss sobre a escultura, de Expanded Field, que provavelmente bem conhecem, mas também através de várias leituras de trabalhos que foram surgindo nos anos 90, principalmente, e aliás este trabalho é concluído no final dos anos 90, como por exemplo Birth and Rebirth of Painting, do Thomas McAvilley, ou The Task of Mourning, no livro do Yves Alambois, chamado Pintura como Modelo, Painting as Model, mas também com um textozinho brilhante de uma poetisa portuguesa chamado O Mundo como Quadro, que eu apropriei e que cruzei com duas leituras que me interessaram particularmente e em que eu voltei atrás. A uma ideia que no fundo não era nada original, roubei-a a outra pessoa, ao tal Francisco de Holanda, que muito antes de cada um de nós, de qualquer um de nós ter nascido,
tinha afirmado que a pintura é uma declaração do pensamento. E isto porquê? Porque, sendo eu uma pessoa viciada, addicted, como dizem os ingleses, em ver arte de todas as formas, escultura, instalação, vídeo, performance, pintura, desenho, etc., fiquei certamente com uma espécie de vício ou de configuração no meu próprio olhar. E chegou-me a acontecer uma coisa muito simples, olhar para uma janela, para uma sombra, para um raio de luz, para um acidente no soalho, ou para um borboto da minha própria roupa, e aquilo permitir-me uma espécie de uma viagem imaginária para dentro de mim própria. E aí eu cheguei à conclusão, isto funciona como a pintura, isto é como pintura. Se é como pintura, não tendo corpo, porque nem sequer é fotografia, é o meu próprio olhar que lê o que quer que seja como pintura. Reparem, nem se trata de uma imagem, está aqui. Está aqui. E provavelmente está em muitas pessoas. É um poder, um potencial que tem muitas pessoas. Como se, usando linguagem digital, ou linguagem da informática, a pintura não dependesse do hardware, porque não é um objeto, não é uma superfície, não tem sequer que ser um espaço mediado por dispositivos tecnológicos, com objetos ready-made ou com situações apropriadas. Ela está aqui, cá dentro, como dizia já há muitos séculos o Francisco de Holanda, num texto magistral chamado Da Pintura. Portanto, dizia ele, textualmente, a pintura é uma declaração do pensamento. Reparem, não é uma ideia, não é uma ideia, é uma declaração. Uma ideia é diferente de uma declaração. Uma declaração é qualquer coisa que já possui uma intencionalidade. E eu daí cheguei a qualquer coisa que não tem intencionalidade. Porque acontece assim, naturalmente, como se não houvesse capacidade de tomar uma decisão ou de escolher. Eu não escolho ver pintura de determinadas maneiras, ou em determinados sítios onde não há nada, supostamente, que seja pintura. Mas isso acontece-me, devo ser maluquinha, certamente. Portanto, essa era a conclusão do livro, há 14 anos. Só que as coisas não são só como nós pensamos num determinado momento. Nós mudamos, estamos constantemente a mudar. Há um determinado momento em que acreditamos numa coisa e depois começamos imediatamente, e talvez por defeito de educação ou por geração, eu sou de uma geração habituada a discutir, a contestar, a ver um bocadinho o outro lado das coisas. Cresci durante o fascismo em Portugal e tinha 19 anos quando coisas como esta aconteceram em Portugal. Isto foi uma pintura que o Grupo Acre fez na rua, em Portugal, e este tipo de coisas eram extremamente marcantes para a minha própria formação. Reparem, isto é uma pintura numa rua, isto é visto de cima na Rua do Carmo, é uma rua central em Lisboa. Na altura estava a decorrer uma revolução, portanto estava a mudar tudo, e eu tinha 18 ou 19 anos e, obviamente, que queria participar nessa mudança. Portanto, fazer pintura concretamente, ou fazer objetos tradicionais, passivos, pouco intervenientes naquilo que estava a passar-se, não era assim muito importante, mas era importante fazer outro tipo de coisas. Participar, comunicar, alterar a realidade, usar a arte num sentido utilitário, que foi uma coisa que sempre me deu grandes dores de cabeça. O que é isso da utilidade da arte? O que é arte útil? Na altura já me dava grandes dores de cabeça. E de repente um grupo, que foi constituído por 3 artistas, 2 do Porto e 1 de Lisboa, mentira, os 3 do Porto, mas a trabalhar em Lisboa, durante uma noite, clandestinamente, pintaram a rua. E isto não tinha depoimento nenhum, não tinha uma intenção particular. Era apenas uma espécie de manifestação de alegria pela festa que estava a acontecer. Isto foi feito em agosto, no dia 1 de agosto, salvo erro, de 1974, portanto, qualquer coisa como 3 meses
depois de os tanques andarem na rua e os cravos. Portanto, havia um ambiente muito particular em que, por um lado, muitos artistas se empenhavam em defender qualquer coisa que pudesse ter utilidade e outros, como neste caso, muito contraditoriamente, aparentemente de uma forma muito contraditória, pretendiam apenas festejar a alegria de se estar vivo naquele momento. Claro que esta pintura hoje não está lá, ela gastou-se. Portanto, foi feita com tinta no chão da rua, foi preparada muito meticulosamente, colaboraram nesta ação umas 15 pessoas para pôr isto em prática, mas esta pintura desapareceu. Isto ficou na minha memória como um momento de festa de algo sem uma materialidade muito particular, uma forma de arte pública que não foi encomendada, que não teve verbas para ser feita, as pessoas arranjaram o dinheiro que podiam para comprar os materiais necessários. Portanto, era um tempo de facto muito diferente, muito menos, em que a arte estava muito menos institucionalizada do que está agora. E esta festa, a ideia de qualquer coisa desmaterial ficou-me. Muito imaterial, de certa forma, ou pelo menos com uma forte componente imaterial e efêmera, ficou-me na memória. E marcou-me, durante todos estes anos, numa espécie de tensão latente entre, por um lado, fazer, não fazer, pensar, fazer, e fazer o que fazer. Fazer o que fazer. E como fazer quando, sendo nós, seres humanos, tão limitados, precisamos de uma coisa chamada, ou chamadas, linguagens, meios, mídios, suportes, palavras, quanto mais não seja. Ora bem, eu levei anos em que o meu trabalho era contraditório e penso que só a partir de 2001 é que me concentrei naquilo que efetivamente queria fazer. Em 2001, portanto já depois de ter escrito aquilo, voltei a pintar mais regularmente e a saber um pouco melhor o que queria. Eu vou só mostrar aqui 2 ou 3 imagens muito rapidamente, porque não quero ficar centrada nesta questão, e são coisas já com datas um pouco diferentes. São pinturas grandes, portanto elas não se veem aqui, porque têm muitos pormenores, têm pequenas figurinhas, zonas gravadas, como por exemplo esta é uma coisa com alguma altura, esta não é muito grande, tem 1,60 m, mas por exemplo isto é um detalhe daquela pintura, portanto há elementos, há figuras. Mas há também outro tipo de objetos. Isto, por exemplo, é um detalhe de uma instalação em que usei objetos, mais uma vez, os tais objetos que nos ajudam a fixar as ideias. E agora, mais recentemente, ando a fazer umas coisas deste género. Mas o que é então esta pintura depois da pintura? Reparem, porque como é que eu passo, como é que se pode passar de um momento em que a pintura não precisa de existir, porque somos potencialmente capazes de vê-la, de ver imagens, de projetar imagens, mesmo quando elas não existem, de atribuir-lhes significado, de fazê-las julgar, entabular uma conversação com o nosso imaginário, dispensando objetos, dispensando suportes, portanto, numa atitude do mais ecológico que é possível. Mas como é que, por outro lado, nós temos esta imensa capacidade para a abstração, como é que, por outro lado, nós precisamos ao mesmo tempo de coisas tão concretas? E porque é que eu, concretamente, e desculpem voltar a centrar-me, eu estou a falar-vos com toda a honestidade possível, porque é que eu sou capaz e eu continuo a ser capaz de fazer isso, não sempre, mas em muitos momentos, porque é que, ao mesmo tempo, me faz falta a tinta e me fazem falta os objetos, como a tinta, os acrílicos, as caixas, as coisas, as bandas de plástico penduradas num telhado a cair por uma fachada de um edifício abaixo, com uma cor diferente ou a mesma que lá está. Porque é que isto faz falta? Bom, isto motivou uma espécie de o tal surf que eu andei a fazer durante anos. O surf é uma coisa muito esquisita. Eu escolhi a imagem do surf um bocadinho por empréstimo.
a partir de uma leitura de um escritor extraordinário, Sebald. Há um livro, Os Anéis de Saturno, que é um livro lindíssimo. São quase sempre livros que são uma espécie de livros de viagens. E o Sebald é como que um flaneur. Ele passeia, ele caminha, ele viaja por sítios que são sítios que ele escolhe, obviamente que escolhe, nós escolhemos sempre, ou pelo menos escolhemos em parte onde é que vamos ou onde é que não vamos, em grande parte, e ele escolhe sítios que têm frequentemente qualquer relação com a sua própria memória. E o que ele escreve relata esses locais por onde ele passa e a forma como esses locais vão interagindo com uma memória que é uma memória altamente traumática. O surf, eu não faço surf. O surf é essa espécie de analogia que eu arranjei para uma espécie de trajeto, então, sobre a arte contemporânea, que não deixa de ser um trajeto pessoal, mas que não pode deixar, na maior parte das vezes, senão de andar à superfície. E isto é uma coisa muito estranha, porque eu, de facto, entre um quadro do Poussin, isto é só um detalhe do quadro do Poussin, por isso é que eu chamei a este momento o ramo de ouro sob um céu cor de tinta. É o tal, e eu andei a surfar, eu tento surfar e continuo a surfar, desculpem, sob um céu cor de tinta, ou sob um céu cor de cinza, como diz o Sebald, e à procura do ramo de ouro. O ramo de ouro é qualquer coisa que existe num fragmento de uma pintura atribuída ao Poussin. Nem sequer se tem a certeza se é do Poussin. Mas eu não me interessa se é. Eu já fiz um estudo, fui a Chantilly ver o quadro, fiz toda a pesquisa possível imaginária sobre esta pintura, um bocado obsessiva, maluquinha também, para saber se era ou não era, mas efetivamente isto não me interessava nada. Interessa-me a ficção e o exemplo e a ficção que é possível criar a partir daqui. Isto é um fragmento da pintura. A pintura mostra uma cena idílica numa paisagem em que há três personagens, umas ovelhinhas, um céu ameno, uma atmosfera cálida, morna, provavelmente tudo em plena harmonia. Há três figuras. Há um pastor lá atrás de uma árvore que toca uma flauta, será Pan, talvez, e há duas figuras em primeiro plano, uma mulher nua, ou seminua, que é uma ninfa, Igéria é uma ninfa em particular, e este homem que é o rei de Roma, Numa. A pintura chama-se Numa e Igéria. E a história diz que o rei de Roma tinha esta espécie de amante, que era uma ninfa, e então deslocava-se de Roma para os bosques de Igéria para visitar aquela ninfa que o aconselhava sobre a melhor forma de governar a cidade de Roma. Portanto, no fundo, era como se fosse uma espécie de sacerdotisa que lhe enviava mensagens. Era nesse bosque que aconselho, onde ele se encontrava com a ninfa Igéria, que ele podia eventualmente encontrar o ramo de ouro. Quem fala deste ramo de ouro é o Poussin, nos escritos e numas cartas que ele faz no seu tempo e que são bastante relatadas. E diz num determinado momento, o Poussin, que a pintura é esse ramo de ouro. É essa espécie de lucidez preciosa que é possível encontrar no meio de um bosque, em termos metafóricos também, ou em qualquer lugar que está efetivamente muito escondido. Portanto, esse ramo de ouro, o Poussin associa-o ao juízo, ao julgamento. O Kant vai confirmá-lo uns anos mais adiante. O julgamento, a capacidade de escolha. Portanto, é este ramo de ouro aqui, que eu procuro um pouco nesse texto, o ramo de ouro, ando à procura desse ramo de ouro, dessa espécie de capacidade de escolha, sob um céu cor de tinta, fazendo surf sob montes e montes de situações da arte contemporânea e da arte moderna e daquilo que vai caracterizando o pensamento que dá origem a uma possível pintura contemporânea. Portanto, passo por montes de situações da história, mais ou menos conhecidas, e algumas mais
corrosivas sobre aquilo que se entende por pintura, mesmo no sentido da pintura expandida, como muitas vezes a pensamos. Uma certa capacidade destrutiva real, uma certa capacidade de... desculpem, esta não tem a legenda, isto é uma das peace paintings do Andy Warhol, pinturas feitas sobre superfícies de cobre com urina, ou os Asphalt Rundown do Robert Smithson. Eu posso chamar isto de pintura, obviamente, isto antes da chamada pintura expandida, ou mais recentemente, por exemplo, esta peça do William Lesson, A Line Describing the Sun, em que há uma espécie de um dispositivo mecânico que atravessa um deserto, que capta a luz do sol, que se reflete ampliada sobre o terreno e vai queimando o terreno. No fundo, uma versão um pouco mais sofisticada daquilo que o Dennis Oppenheim fez nos anos 70, nesta sua performance documentada visualmente, ou seja, reading position para posição de leitura para uma pintura através de uma queimadura solar. As blind colors, já muito mais recentes da Sophie Cahill, como muito do trabalho da Sophie Cahill, são exemplos também de tudo aquilo que nós hoje podemos considerar essa pintura expandida, pintura no campo alargado, pintura fora da pintura, fora do suporte da pintura, uma pintura que almeja frequentemente não apenas uma contemplação, um outro tipo de relação, mas uma contemplação por vezes passiva, mesmo quando ela é de caráter envolvente, mesmo quando ela tem um dispositivo imersivo. Ou, por exemplo, quando advoga uma ação concreta, que pode ou não exprimir-se com tintas, neste caso exprime-se inicialmente com tintas e num sentido de uma certa processualidade, que depois é registada através de outros suportes, de outro tipo de portanto, fotografia, de montagem, de impressão, ou, se quiserem, de design. Mais recentemente ainda, por exemplo, isto é um tapete feito com pó. Conseguem perceber o que eu vou dizendo? Percebe-se? Ai, graças a Deus. Portanto, é um tapete completamente efêmero feito com pó doméstico. Ou, por exemplo, esta aparente escultura do Eric Cameron, quem me apresentou este trabalho foi precisamente o Thierry de Duve, numa exposição, na exposição Voici, no Palácio de Belas Artes, em 2000 e qualquer coisa. E é uma peça pequenina, que estava numa vitrina, uma peça assim aproximadamente deste tamanho. Aqui parece quase um acidente da natureza, e efetivamente isto é rigorosamente o que o título indica. É um pacotinho de açúcar que está lá no meio, que foi sendo pintado sucessivas vezes com tinta branca, sucessivas e sucessivas vezes, voltando, revirando, voltando, até ter esta forma que parece um cristal, uma rocha, um acidente na paisagem. Ou ainda, por exemplo, do Roxy Paint, desculpem, este conjunto de peças em que não há qualquer espécie de sinal da mão e, no entanto, tem uma aparência convencional como objeto de pintura, porque fica na parede, é feito em tela, só que é feito por uma máquina. O PMU quer dizer Painting Machine Unit, portanto, que produz depois vários objetos. Há uma máquina que vai, pura e simplesmente, imagine uma plotter com um caráter mais tridimensional. Claro que pinturas, esculturas, objetos artísticos feitos mecanicamente, há-os às dezenas. Muitas vezes também sob o signo de um dos momentos de que a pintura contemporânea, e eu aqui continuo a utilizar pintura no campo mais lato possível, a pintura contemporânea não consegue abstrair-se da sua história, que é o papel da pintura monocromática, o papel do monocromo. O David Batchelor tem é um artista e é um homem com vários textos produzidos. Há um muito interessante chamado, em português, Na Cama com a Monocromia. É um texto em que ele
analisa um pouco a história da pintura e tem vários trabalhos até sobre a questão da cor, nomeadamente o medo das cores, ou cromofóbia é o nome do livro. Mas, por exemplo, aqui são pinturas monocromáticas achadas, encontradas. Ele está-se a aproximar um bocadinho daquela minha ideia de que tudo pode ser pintura se eu vir como tal. Mais projetos, enfim, com várias diferentes instâncias de mercado ou com várias diferentes ordens de realidade. Eu estava há pouquinho a dizer também ao António que há um texto muito curioso sobre a questão do real na pintura, nomeadamente centrado na ideia de planitude, de superfície. É um texto do David Joselit chamado Notes on Surface, Notas sobre a superfície. E nesse texto ele concentra-se, acima de tudo, naquilo que se entende por real, entre o real e a superfície. E não é efetivamente sobre a superfície em sentido óptico, como foi tratado pelo Clement Greenberg, ou como foi depois desenvolvido pela Rosalind Krauss, a opticalidade pura, ou não, que o Joselit faz. O Joselit faz uma incursão extremamente interessante sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista já da cultura material, sob o ponto de vista já de uma leitura antropológica extremamente sofisticada, até sob o ponto de vista enfim, de uma releitura de alguns autores da pós-modernidade e da esquerda marxista. Enfim, o surf sobre a pintura contemporânea podia nunca mais acabar. Podia abordar listas e listas de nomes, e estas 2 páginas aqui não iriam chegar, porque todos os dias nascem novos pintores. E todos os dias nós somos capazes de ver, eu pelo menos recebo newsletters de vários sítios do mundo, em que está sempre a abrir mais uma exposição de pintura. E muitas vezes não é pintura no sentido mais amplo, nem sequer tão imaterial como aquela que eu sugeri que poderia existir. Muitas vezes é pintura feita sobre um plano, sobre uma superfície, em papel, em tela, em meios mais ou menos convencionais. Portanto, as exposições têm sido muitas. O António referiu algumas. Todos nós temos uma experiência e vamos vendo outras. Eu lembro-me de, em 2003, a Bienal de Veneza ter sido organizada pelo Francesco Bonami sob o signo também da pintura. Havia uma grande exposição de pintura de Rauschenberg a Tadashi Murakami, em que ele pretendia fazer esta espécie de mapa, ou de surf, que mais ou menos todos tentamos fazer para entender o que é que se está a passar. Tal como muitas exposições têm acontecido, e elas de facto são provavelmente dezenas. Eu lembro-me de uma também muito interessante em Liverpool, chamado Hybrids International Contemporary Painting, que foi feito na Tate Liverpool, comissariada, salvo erro, pelo Jonathan Harris. Há um livrinho precioso que resulta desse penso que está esgotado atualmente, mas foi uma excelente exposição, e acima de tudo pela qualidade das premissas teóricas, considerando que a pintura funciona sob a égide da multiculturalidade, de uma certa hegemonia simbólica, mas ao mesmo tempo também do hibridismo. Uma exposição Remote Viewing Invented Worlds no Whitney Museum, as bienais de Praga que começaram a surgir, não sei se foi em 2005, eu penso que foi em 2005, com um salão chamado precisamente Expanded Painting.
exposições em Portugal, um pouco por todo o lado tem havido, sei lá, as exposições, as séries de triunfo da pintura na Saatchi, muito relacionadas, obviamente, a uma determinada fasquia do mercado, mas com nomes indubitavelmente excelentes na pintura. Eu lembro-me de ter visto aí, já não na Saatchi, mas de ter visto um quadro do Peter Doig, Eco Lake, chamado Eco Lake, não sei, não me lembro exatamente de que ano é, eu não pus aqui a imagem, mas que era um quadro absolutamente extraordinário. Eu lembro-me de ter ficado, não em pura contemplação, porque é difícil contemplar uma pintura que nos ultrapassa muito em escala, nós somos obrigados a deambular, ou então não somos tão passivos como isso, porque aquela janela é demasiado grande para a dominarmos com um simples olhar, portanto, obriga-nos a andar, a aproximar-nos, a afastar-nos, a ver os cantos, e era de tal riqueza material e de tal riqueza em termos de viagem para o imaginário, que efetivamente eu pensei, este maluco vale milhões no mercado, olha, sorte dele, mas a pintura é boa, efetivamente. E esta pintura faz falta. Esta pintura também faz falta. É claro que nós vivemos num mundo que está muito marcado por contradições. Por um lado, há acréscimos a nível da comunicação brutais, da circulação de nós próprios, viajamos um pouco mais, as pessoas viajam muito mais, migram muito mais, a migração é um fator. Há uma transformação dos hábitos e as crises financeiras são avassaladoras nessa transformação dos hábitos. A identidade, a nossa própria identidade, é uma identidade mutante por acaso não vejo uma grande diversidade étnica ou racial nesta sala, mas se calhar se fosse em Lisboa isso aconteceria. Ou seja, é claro que há uma identidade cultural, crioula, muito misturada, muito híbrida, que é consequência, efetivamente, deste crescente multiculturalismo e da cultura global, quer queiramos, quer não, ou quer queiramos sim, e que é um ponto de partida inquestionável para a criação artística. Por outro lado, esse novo universalismo, ou falso universalismo por vezes, baseia-se, como disse um autor, eu não sou grande fã do que ele diz, mas há coisas em que ele acerta, o Nicolas Bourriaud, tem vários livros publicados, e há uma síntese interessante numa exposição que ele organizou na Tate Modern, chamada Alter Modern, uma espécie de um outro moderno, ele estava a tentar lutar contra a ideia de pós-modernismo, mas a palavra que inventou não foi muito longe, não ficou suficientemente na memória essa espécie de alter modern, ou seja, de outro modernismo, como se houvesse uma espécie de um retorno ao modernismo por cima das premissas do pós-modernismo. O Nicolas Bourriaud diz aí faz aí um depoimento que penso que é interessante, dizendo também que essa espécie de universalismo, em que ele acredita, aparentemente, totalmente, se baseia principalmente em traduções. Muitas vezes em traduções, em legendagens e em rebaptismos. Mas a verdade é que também, a nível desse universalismo e da arte que se passa nesse universalismo, se exploram muitas relações entre texto e imagem, entre o espaço e o tempo. E os artistas estão, efetivamente, a responder a este novo quadro globalizado, numa paisagem que está absolutamente saturada de signos e criam caminhos sob formatos de expressão e de comunicação múltiplos, muito diferentes também. E, mais uma vez, voltamos ao surf.
Ora bem, nesse surf, o que é que nós verificamos? Eu verifico que a pintura surge de muitas maneiras diferentes. Surge como categoria, surge como objeto, surge como um conjunto de práticas. É consequência já do processo de globalização e da integração permanente das novas tecnologias. Não há volta a dar. O próprio momento da história da cultura está a caracterizar-se cada vez mais pelo estado híbrido ou crioulo, podemos preferir a palavra crioula, pela miscigenação, pela mistura das culturas, pela mistura das teorias, por vezes apropriadas muito superficialmente, pela mistura das técnicas, pelos processos que atravessam tecnologias, modos de fazer, modos de pensar. Portanto, há como que um desvio permanente e uma apropriação permanente. Verifica-se uma absorção de tudo o que se passou, incluindo a abstração. E é muito curioso, aliás, e eu aqui aproveito para facultar também uma outra pista de trabalho, um texto do Daniel Birnbaum, chamado Chegadas Tardias, que é um texto que em que ele trabalha muito não apenas sobre a ideia de vanguarda, mas sobre a forma como o pensamento de vanguarda funciona normalmente no real como uma espécie de atraso. Ele utiliza um termo alemão que eu não sei dizer, mas a ideia, penso que atraso é significativo, ou seja, delay, como diriam os ingleses, há um atraso. E esse, por exemplo, é o atraso que permite a um Gerhard Richter fazer uma pintura que integra a fotografia 100 anos, mais de 100 anos, depois do Paul Delaroche ter dito, quando viu a fotografia, que de hoje em diante a pintura morreu. Mas ter acrescentado, na ata que escreveu para a Sociedade, para a Academia Francesa, precisamente para enfim, deixar uma espécie de um relatório sobre a invenção fotográfica, deixou lá escrito que o que ele deixou escrito efetivamente foi que esta invenção vai ser muito útil aos pintores no futuro. O Gerhard Richter, mais de 100 anos depois, põe isso em prática de uma forma que é também ela vanguardista, ou pelo menos nós continuamos a falar sobre isso e continuamos a pensar sobre isso. Não parece inteiramente esgotado. Há, ao mesmo tempo, neste surf que nós podemos fazer, uma enorme diversidade e coexistem em simultâneo modos temporais distintos. Portanto, é tudo anacrónico. Pode ainda constatar-se a manutenção de uma forte tendência alegórica, de uma tendência para nada ser o que parece. Há grande margem para a ironia, para a citação, para a apropriação, pela intercontaminação que descaracteriza os processos que torna todas as formas potencialmente transversais. Por outro lado, há um reinvestimento conceptual que se manifesta também por essa via, mas também pela desmaterialização de muitos dos objetos, ou pelo menos tendendo para uma certa desmaterialização, e pela revitalização de uma faceta efêmera, quer como objeto, quer como acontecimento, dando origem, portanto, a uma grande importância às ações e aos acontecimentos que essas ações, a experiência que essas ações podem constituir, o acontecimento que elas são efetivamente em termos de experiência apropriada, de experiência vivida. Quanto aos modelos objetuais, sob o ponto de vista do objeto, a noção de suporte expandido tutela a coexistência de quadros, frequentemente de formulação absolutamente tradicional, eles mantêm-se ao mesmo tempo, com práticas mistas, compostas, que tanto ganham corpo no espaço instalativo como no suporte mais convencional, pintura. A relação com a fotografia, com o cinema, com as novas tecnologias, com o próprio corpo, com o performance, estão aí.
têm sido também trabalhadas em inúmeros textos que circulam internacionalmente, com traduções sucessivas. Ou seja, aquilo que dizia o Greenberg, nomeadamente que as artes visuais, em especial a pintura, vivem exclusivamente do sentido da visão, ou que a pintura se revela instantaneamente ao ser vista, ou ainda que a pintura funciona a um nível extracorporal e sublimatório, ou ainda que a obra pictórica tem que ser unitária e coerente, formar um todo com princípio, meio e fim. Tudo isso, para nós hoje, faz e não faz sentido. Só que o problema do surf é que o surf, por muita destreza que se adquira, apenas permite andar na superfície da água ou andar numa tábua por cima da água. Às vezes mergulha-se, cai-se na água, mergulha-se, espera-se sempre que por pouco tempo, mas debaixo d'água, de facto, quem lá está e respira debaixo d'água são os peixes. E os peixes não fazem surf. Nós podemos imaginar que sim, mas não fazem surf. O que eu quero dizer com isto é que aquilo que eu tenho estado a falar vive, efetivamente, como vos prometi, de uma posição que é um bocadinho contraditória, ou dupla. É dupla. Eu assumo esta tensão. Por um lado, eu sou observadora de arte e sou observadora de pintura. Tento perceber, tento ver. Mas, acima de tudo, eu sou artista e sou pintora. Como pintora, a experiência da pintura é uma outra daquela que ela é possibilitada como fruidora, como observadora. Nós, nessa altura, temos um pouco que mergulhar, estar num outro tipo de dimensão paralela. É um outro real, é um real ilusório, que se liga de uma forma extraordinariamente mágica, quase, quando funciona, com o imaginário. É assim, portanto, que aquela asserção de que eu vos falei, relativa ao livro, talvez seja apenas viável como pintora, porque eu como pintora tenho uma certa experiência, tenho uma mentalidade ou uns olhos, como eu disse no início, se calhar deformados, configurados de certa maneira. Eu ia usar, e depois esqueci-me, a analogia do hardware e do software. É um bocadinho como se, independentemente deste computador em que eu vivo, desta máquina em que eu vivo, e independentemente do software que eu vou carregando todos os dias com aquilo que vejo, os textos, as exposições, etc, etc, há uma coisa que é uma configuração, é o meu sistema operativo. Eu bem tento fazer-lhe upgrades. O Windows 7, Windows 8, XP, Mac, isto, aquilo ou aquilo outro, não interessa. É uma configuração. E esta configuração vive, se calhar, de um processo biológico. O Foucault dizia que a alma era a prisão do corpo. Eu acho que a alma, efetivamente, é a prisão do corpo. Mas o corpo também é um pouco a prisão da alma. Nós tentamos dar-lhe ordens, mas a alma muda com aquilo que nós somos. Portanto, talvez essa asserção do livro, ela possa ser real. Mas a verdade é que, para este surf que eu vou fazendo e em que eu vou vivendo, e que de vez em quando me permite largar a prancha de surf e respirar debaixo d'água, quando pinto, quando vou para o ateliê e quando estou com as minhas coisas, mas nesse surf eu preciso de coisas como aquela. Preciso de ver coisas como aquela. Em que mesmo que não seja autorizada a tocar, permanecem. Posso rodeá-las. Isto é uma pintura. O Fabian Marcaccio criou o conceito de paintant.
Poderíamos traduzir vagamente por pintado, ou pintante, pintante. Não há uma tradução possível para isto. Portanto, o paintant, como aparece ali, variant paintants, que são objetos híbridos, são objetos que muitas vezes adquirem configuração, corporalidade tridimensional e têm este caráter extremamente visceral, extremamente carnal, parecem vísceras, carne, pele, ossos, e parece qualquer coisa altamente instável, que está à beira de mudar, de se desfazer numa pasta qualquer abjeta. Mas é esta coisa abjeta que se prende com o nosso corpo, que tem um tempo de existência, que tem um tempo de capacidade para o toque, para a realidade física palpável, se calhar que nos dita uma forma de existência e uma forma de pensar. E, ao mesmo tempo, uma capacidade de voar e de transcender essa materialidade tão física da qual não somos capazes de prescindir. Posto isto, por que é que faz falta a pintura? Fazem falta por muitas razões. E são muitas as suas formas de aparecimento. Fazem falta, por vezes, da forma mais aparentemente formalista, mas porque nos fazem sonhar a partir daí, porque nos fazem efetivamente parar a velocidade com que circulamos no dia a dia, nos nossos momentos mais cotidianos. Porque nos fazem parar. De repente, aquilo obriga-nos a parar um pouco. Fazem-nos falta porque têm uma espécie de desfazamento com o real. Um desfazamento com o real, uma espécie de capacidade de desvio do real, que nos permita seguir, voltar ao real. Mas sobre isto do real, realmente haveria muita coisa que nós poderíamos dizer. O mundo, talvez eu possa substituir real por mundo. Por mundo. Através de uma pintura desta, é um pouco mais recente do que as coisas que tornaram o Ross Bleckner mais conhecido nos anos 90, talvez nós tenhamos também capacidade de trabalhar poeticamente a nossa própria existência. E, através desse trabalho poético, que não deixa de ser necessário e útil, regressar ao mundo e voltar a sair desse mundo. Por vezes apenas pelo prazer físico da materialidade que lá está. A pincelada, a cor, são tão bonitas aquelas cores. São tão bonitas aquelas espécies de trinchadas que ali aparecem. É forma? Pois é, chatice. Porquê é que nós gostamos de formas? Porquê é que nós comemos bombons? Porque nos dão prazer apenas? É? Só isso? Faz parte. Ou porque é que, mesmo sob o ponto de vista da pintura expandida, sem nenhum discurso ideológico, eventualmente formalista, esta festa, para os olhos, muitas vezes nos apetece. Ou, voltando à superfície, que nos faz sair da superfície. Estas pinturas deste artista português que faleceu há relativamente pouco tempo, faleceu o ano passado, há 2 anos, e que pintava por vezes situações extremamente simples, mas sobre as quais a pintura se expandia para além da superfície. Reparem, é claro que é uma janela. Pois é uma janela. Mas é uma janela cuja superfície permite uma entrada por ela adentro. Por vezes as janelas são diferentes, permitem uma expansão para os lados. Ou por vezes elas são de um outro tipo. E também já vamos falar nisso. Como aqui, por exemplo, em que uma ação, e esta é uma instalação performance, nem temos dificuldade em arranjar um nome para isto, porque nem é bem instalação, nem é performance. Ok, arte pública, em que o Olafur Eliasson, nesta obra, que já tem sido reeditada em várias cidades, eu penso que esta, não tenho certeza, penso que esta é a versão em Copenhaga, não estou certa, mas ele fez isto já em várias cidades. Ele pega nos pigmentos um pó que atira, por exemplo, do rio, o pó é vermelho, mas o pó, quando toca na água, torna-se verde. E as pessoas ficam, obviamente, surpreendidas com aquela espécie de truque de magia, de
prestigitação, é uma coisa quase de circo. Mas, ao mesmo tempo, é uma ação que, de novo, remete, ou pode remeter, tanto para o mais prosaico, o mais banal, depende dos olhos de quem estiver a observar. Eu sei que isto fez parar o trânsito na ponte, como, eventualmente, portanto, pode passar despercebido, pode fazer parar o trânsito, pode fazer sonhar. Uma exposição, neste caso, de pintura convencional, eu escolhi esta de propósito daqui, um bocadinho pelo nome da exposição, o que é que há de errado comigo, o que é que há de errado comigo que nunca estou satisfeita, o que é que há de errado comigo que se tenho matéria, quero imaterial, se tenho físico, quero qualquer coisa efêmera, se tenho uma coisa que permanece, quero uma coisa que passe, se tenho objetos, quero ser ecológica e não quero deixar traços no mundo. O que se passa connosco, seres humanos? O Bisky trabalha frequentemente esta espécie de vida no gume da navalha. Não sei se usa esta expressão aqui, se é compreensível. De vida como se estivesse sempre a circular por cima de uma corda. E a pergunta que eu faço é, a pintura, mesmo a mais convencional, não pode falar disto? O facto de a pintura expandida ser aquela que mais interessa aos curadores em termos de grandes exposições de vanguarda, os tais que 5 ou 10% a que se referia o Antoine há pouco. E o facto de esta pintura ser a pintura que faz parte do real a que ele aludia, o real das coleções, nem tanto. Eu diria que há, a par dos 5 da pintura que existe em coleções, grandes coleções ou pequenas, talvez 5% e 95% de pintura que anda por aí, por todo o lado. Muitas vezes exposta, não exposta, nos sítios mais inacreditáveis. Um bocadinho como dizia o Yves Alambois no final do livro sobre o luto, o trabalho do luto. A pintura a surgir vai aparecer onde menos se espera. Portanto, ela vai surgir. E será que a pintura, independentemente da sua faceta mais contemporânea, expandida, que nós vemos em tantos autores, aqui, por exemplo, na vossa contemporânea galega, Ângela de la Cruz, ou em tantos outros autores, como o Olafur Eliasson, como na Sara Zé, que esteve o ano passado na Bienal de Veneza também, e que o António mostrou, e que chegou, eu vi em 91 ou 92 uma instalação em Londres, feita quase apenas com pauzinhos de fósforo, cabelos, pioneses, coisas assim deste tamanho, invisíveis, e no chão da exposição não havia nada, no chão da sala não havia nada. As coisas estavam alojadas como se fossem microcidades, por exemplo, no canto do teto, não se via, era preciso olhar com muita atenção e descobrir aquilo. E depois olhávamos, aquilo é uma instalação, não é uma pintura, não é um objeto, não, o que é que isso interessa? Fala. A pintura pode falar? A pintura contemporânea, mesmo aquela que utiliza figuras, e agora deixemos o prazer experimentalista, formalista, da pintura abstrata, ou do prazer desviante, ou da qualidade desviante para o próprio subconsciente da pintura abstrata, tal como ela também foi trabalhada durante o modernismo, mas agora de uma forma muito mais perversa, porque apropria outro tipo de questões, mas mesmo na pintura figurativa, a mais tradicional de todas, a mais académica de todas, é possível ter um discurso contemporâneo? E é possível não apenas triunfar sobre o próprio virtuosismo, mas fazer reverter o próprio virtuosismo, qualquer coisa que esteve muito afastada nos anos 80, que pouco apareceu também nos anos 90, embora este seja um autor dos anos 80, menos conhecido, menos trabalhado na Europa. Será possível haver um potencial discursivo que nos interesse, eventualmente até em termos políticos contemporâneos, atuante?
Isto quase que não se vê. A Rosângela Renaud considera que sim, e no entanto ela tanto faz vídeo como faz pintura. Esta é uma das pinturas quase monocromáticas, quase invisíveis. O Luc Tuymans perverte a imagem de uma outra forma. O Michael Bormans alude a um real que, por vezes, parece um pouco nostálgico e um pouco datado, qualquer coisa anos 40, 50, mas ao mesmo tempo refere a ações, o que se passa ali, o que é que eles fazem, o que é que fazem estas pessoas. Coisas triviais, banais, por vezes, ou não, ou transcendentes. A imagem do mundo, o pensamento, a reflexão sobre o mundo chegam-nos quando fazemos surf, em termos figurados, de muitas maneiras. Não vou ficar aqui, são autores que a Mama Anderson não, mas o Neil Rauch, o Anton também mostrou. Estes são autores que utilizam uma linguagem muito, enfim, tradicional em termos de pintura, bidimensional, figuras, academia, história, utilizam inclusive a própria história. Aliás, o Neil Rauch trabalha frequentemente a própria história da Alemanha Oriental, de onde ele é oriundo, como sabem. Mas trabalha também a questão da pintura. E a questão da pintura, a visceralidade da pintura, a fisicalidade da pintura, os meandros e a história da pintura, aparecem também em alusões em quase todas as suas pinturas. O kitsch, a pintura camp, ou uma certa pintura, por vezes, muito baseada na maior superficialidade do momento que passa, e o David Josel refere-se também muito a esta noção de superfície, e este real que contrapõe à superfície, e que em certos artistas roça quase o papel de uma obsessão. Este é um artista português relativamente jovem, ele já vai tendo uma grande carreira internacional. Nesta exposição recente, entre 2013 e 2014, ele mostrou qualquer coisa como 80 imagens praticamente iguais. As diferenças eram mínimas. Toda a gente ficou inquieta com aquela exposição. Foi uma exposição que extraordinariamente inquietou. Porquê? Porquê é que esta repetição, esta coisa obsessiva de um polícia sinaleiro que ele fotografou, que parte de uma fotografia tirada na China, salvo erro, uma pintura chamada Um Polícia, um Plinto e uma Linha, é um polícia sinaleiro, e é praticamente igual, sempre igual. As diferenças de pincelado ou de tonalidade são mínimas. Ele fez 80 e tal, e na exposição estavam 70, por exemplo. E, no entanto, nós ficávamos magneticamente agarrados a isto. Porquê? Pela janela? Porque gostamos de estar à janela, provavelmente. O Marius Barcea é um artista relativamente pouco conhecido, de uma escola de pintura muito interessante na Roménia, em Cluj. É uma cidadezinha romena onde foram aproveitadas instalações industriais e para onde criou uma escola e onde tem surgido uma geração muito interessante. Por exemplo, o Adrian Gini é um artista que por lá passou e que tem trabalhos em que a pintura, e pintura figurativa, adota uma visão extremamente crítica e há que estar atento aos detalhes. Como na pintura da Paula Rego, que eu trabalhei já, é uma grande artista portuguesa, extraordinariamente vital, que fala sobre uma realidade muito própria, um real que irrompe ali naquela pintura. Todas estas pinturas têm histórias e são desmontáveis em termos iconográficos. Ou, por exemplo, toda esta série da Annie Kivens, é uma artista nascida em 72 e que retrata, são retratos convencionais de crianças. Mas todas as crianças que ela retrata são ditadores. Portanto, tem retratos do Pol Pot, tem o retrato do Franco, eu escolhi precisamente o Franco para trazer aqui. Por acaso não tem do Salazar, deve andar à procura de imagens.
mas tem retratos do Hitler. Se procurarem online vão ver, são pinturas sobre papel de pequenas dimensões em aguarela. Portanto, técnica absolutamente tradicional, mas um pouco inquietantes, porque nós somos rapidamente confrontados com uma espécie de empatia, porque nós não sabemos que estas pessoas eram estes ditadores que tanto enfim, inquietaram o mundo durante décadas a fio, e provavelmente outros virão ainda, esperemos que não, mas que foram crianças como as outras. E quem é que não gosta de crianças? A Susana Sousa Dias é uma... claro que nada disto se passa apenas na pintura. Reparem, a Annie Kivens é óbvio que usa fotografia e que vai aos arquivos procurar estas fotografias. Quando não as consegue, ela tenta reconstituir, mas ela utiliza efetivamente arquivos. A Susana Sousa Dias faz também, é uma artista portuguesa, é cineasta, ela é realizadora de filmes, e de novo aqui passamos para a pintura expandida, e estamos mesmo a terminar. Isto faz-me falta a mim. Faz-me falta como pintora e faz-me falta como observadora. Este filme dela, chamado 48, vive apenas de imagens fotográficas. É um filme de 2010, tem 1h 90 minutos, salvo erro. Vive só de imagens fotográficas que ela colheu nos arquivos portugueses, onde havia imagens de presos políticos de Portugal durante a ditadura. Portanto, ela filmou aquelas fotografias apenas e fez gravações das vozes dos vários artistas, dos vários presos políticos. Isto tem uma força porque depois a câmara não está quieta. A câmara é muito lenta, ela obriga-nos a parar, e é curioso como tantos cineastas hoje procuram uma imagem fílmica que obriga os espectadores a parar, que utilizam técnicas como a lentidão, o ralenti, a imagem por vezes extremamente parada durante muito tempo, para dar tempo a que as pessoas vejam e que as pessoas pensem. Curiosamente, é como se, fora do cinema, isto é um movimento que tem surgido, tem vindo a acontecer muito no cinema, pelo menos num determinado tipo de cinema mais artístico. Ao mesmo tempo, nas artes, parece que há uma tendência para uma aceleração. Na fotografia tenta-se captar o movimento, nós vimos várias. O Jeff Wall, instantes, o espaço lato. Na fotografia acelera-se, na pintura acelera-se frequentemente também essa espécie, tentando que uma imagem seja uma espécie de mise en abîme de tudo aquilo que se sabe. E, no entanto, o cinema abranda, procura a lentidão, ou mesmo a paragem. Não são imagens completamente fixas, estas da Susana. Ela faz pequenos movimentos de câmara, muito pequenos movimentos de câmara, que nos obrigam a não perder a atenção, porque perceptivamente nós acabamos por manter-nos agarrados. Porque a Susana sabe que nós vivemos na sociedade do espetáculo, que os museus estão cada vez mais sujeitos às regras da sociedade do espetáculo. Os museus cobram entradas, vivem cada vez mais das entradas que cobram. E as pessoas que pagam entradas precisam de ir ver um espetáculo, precisam de ir ver qualquer coisa que interaja com elas. Em Versailles esteve o Jeff Koons e esteve também a Joana Vasconcelos, que é uma artista portuguesa que trabalha para massas. Eu diria que são os artistas que correspondem a uma espécie de cinema mainstream. Outros artistas trabalham mais na sombra e trabalham de uma forma mais, eventualmente, inquieta. Ou não. Não retiro qualquer qualidade ao trabalho destes artistas que fazem o trajeto dos grandes museus. Agora, a questão é, o que é que me faz falta ou o que é que nos faz falta? Por vezes, isto, que eu não sei se é pintura, que estava numa rua, eu fotografei isto numa rua, é um pequeno instante no tempo que se transforma numa espécie de um mergulho no tempo, de um salto no tempo.
ali diz instante agora. Havia uma série de portas, destas portas cegas, pintadas em Lisboa, que eu fotografei. Não devo ter conseguido fotografar todas, mas algumas, eu mostro aqui apenas duas, algumas têm depois variações e têm uma indubitável qualidade poética. Num outro local, eu encontrei apenas estes dísticos. Pensa em mim. Isto estava pintado em vários sítios, num santuário que existe a uns 40 km de Lisboa, na Arrábida, desculpem, o santuário do Cabo Especial, numa parede de acesso, alguém chegou lá e escreveu isto. Num sítio estava escrito isto, pensa em mim. Noutro sítio estava escrito isto, pensa em ti. Noutro sítio era isto, pensa em nós. Noutro sítio dizia ainda, pensa em perfeito. E noutro sítio ainda perguntava, sentiste? Este é o meu depois do trabalho que eu fiz. E a pergunta que eu faço a mim própria, quando vejo um objeto ou quando faço pintura, é essa. Sentes? Pensas? Funciona? Então é útil. O resto que se lixe. Bueno, yo creo que la visión que nos dio Isabel Sabino es una visión bastante más amplia que la que nos había dado Antón Castro. Yo creo que Antón, con esa cosa que tiene ahora de coleccionismo y de mercado, nos puso cuadros tradicionales. Pero la pintura, como enseñó Isabel, es mucho más. Es no solo el formato de cuadro, que también vimos bastante, pero es una pintura que se disuelve en la pared, es una pintura que se transforma en movimiento, aunque, como decía Leonardo, la pintura no es como la poesía, ¿no? No puede moverse. Pero realmente lo que sí estamos viendo, hasta la palabra es pintura, como nos enseñó Isabel. Estamos viendo que hay toda una variación sobre la pintura en el campo expandido, evidentemente, que nos aleja de esa idea de cuadro, que supongo que será de colección, pero de una colección, yo las que conozco, entra el vídeo, entra la escultura y entran otras muchas formas de arte, que no solo es el cuadro de colgar. Esta es mi opinión, ¿no? Pero ahora voy a hablar un poquito Gloria Picazo. No, yo estaba a lo largo de todas de esta mañana, ¿no? Iba pensando en, por ejemplo, y sobre todo a raíz del ejemplo que has puesto de Eliasson, ¿no? Y me ha hecho pensar si realmente este debate sobre la pintura no es un debate que estamos generando nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Eliasson es un pintor? Pues no lo sé. Yo creo que es un post-land art, ¿no? En el sentido de un artista que le interesa mucho la naturaleza. Un artista que le interesa mucho la naturaleza, que le interesa mucho el paisaje, que tiene unos referentes tanto americanos como europeos, que tiene una tradición propia de su propio país, ¿no? Y de sus relaciones con Islandia, ¿no? Que es la pura naturaleza, ¿no? Y de que, Dinamarca. no, pero
también ha trabajado mucho en Islandia, ¿no? Entonces, es su relación con la naturaleza, ¿no? Y que con este bagaje artístico y de conocimiento está haciendo un trabajo. Si es pintor o no es pintor, pues no sé, ¿no? Pues entonces, fíjate, casi me gusta más hablar de artistas, ¿no? Hasta le vi una relación con Munch, que es otro nórdico, en aquel puente hay dos figuras que recuerdan a aquellos dos personajes que se alejan en el grito de Munch, en el puente del grito de Munch. Sí, sí. No sé, es una cosa que claro, relacioné, ¿no? Y también pensaba un poco, ¿no?, en si no estamos tratando de componer esta historia de la pintura, que en definitiva es una historia de una técnica, para simplificar, ¿no? Porque nos cuesta ya mucho hablar ahora de una historia de la escultura, ¿no? Por ejemplo, ya nadie habla de una historia de la escultura, ¿no? Entonces, y nos olvidamos quizá, ¿no?, de esos momentos históricos determinantes, ¿no?, que hace que, por ejemplo, pues no sé, la escultura británica en su momento, pues era una reacción a la idea convencional de paisaje inglés, ¿no? Y una generación de jóvenes artistas formados en Goldsmiths, ¿no?, y diciendo, no, nosotros no somos los mismos artistas que generaciones anteriores ingleses, somos artistas urbanos, totalmente urbanos, y nuestro paisaje es el paisaje urbano. Entonces vamos a salir al paisaje urbano, a la ciudad, y vamos a utilizar los elementos que encontramos en la ciudad, y de ahí sale un Tony Cragg haciendo, no sé, ¿qué hace? ¿Escultura? ¿Hace pintura? ¿Hace paisaje? ¿Hace, no sé, ¿no? Y quizá nos está pasando un poco esto, ¿no?, con estas reflexiones continuadas sobre si la pintura ha muerto o no ha muerto, si existe, si no existe, si funciona o no funciona, ¿no? Y quizá pues no la situamos todavía demasiado en lo que es, por ejemplo, en los años 60, las rupturas que se produjeron en los años 60. Es normal que un artista que en los años 60 acababa Bellas Artes y que quizá había tenido una formación académica en el ámbito de la pintura, cuando salía, como Bruce Nauman, ¿no?, se quedaba solo en su estudio de 30 metros cuadrados y hacía la reflexión de que solo se tenía a él y que él y su cuerpo tenía que ser material artístico, y empezó a hacer sus acciones lanzándose contra las esquinas de su propio estudio, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento se produce el body art, se produce el arte conceptual, Lanar, y ahí hay una mezcla riquísima de la que yo considero que todavía seguimos bebiendo en esas fuentes, mal estudiadas a menudo, porque si estuvieran bien estudiadas quizá no veríamos tanto post o remake, ¿no? Y bueno, y quizá es un debate que estamos provocando nosotros mismos a partir de una técnica, ¿no?, que puede tener muchísima expansión. O sea, también cuando estaba viendo lo de Eliasson, ¿no?, pensaba, bueno, es que si analizamos la historia de las exposiciones, por ejemplo, que también rompen los esquemas convencionales del espacio del White Cube y del espacio del museo, claro, si sale al exterior, el artista también empieza a reflexionar sobre cómo actuar en ese exterior, cómo tener más trabajo en ese exterior, cómo participar en exposiciones que están en el exterior, y su propio trabajo se expande de la misma manera que se expande el trabajo, se expande también por motivos es un conjunto de muchas cosas. Sim, mas nós temos uma visão da história da arte, por vezes, um bocadinho estereotipada. Se nós nos lembramos, por exemplo, de Leonardo da Vinci não fez só pintura, fez muitas outras coisas, construiu objetos, foi mestre de cerimónias, preparou procissões, desfiles, banquetes. Portanto, ele fez uma quantidade de trabalhos que provavelmente hoje poderiam ser chamados arte contemporânea. Arte contemporânea. Se ele fosse um artista hoje, não era só a Mona Lisa aquilo que ele faria.
Portanto, eu penso é que por vezes há uma espécie de uma leitura muito apressada da história, inclusive sobre aquilo a que se convencionou a chamar a crise da pintura, que é uma coisa que eu, apenas por questões de ordem académica, porque sou professora numa Faculdade de Belas Artes, tive que trabalhar para ser capaz de argumentar de uma forma um pouco mais viva e dar até aos estudantes, e eu mesmo me atender, não é? Mas, por exemplo, eu penso que isto de haver uma capacidade muito mais autorreflexiva em relação àquilo a que nós chamamos pintura, do que em relação àquilo a que chamamos escultura, há muito mais teoria, muito mais crítica, muito mais perguntas, questionamentos feitos sobre a pintura, e isso não acontece só nos anos 60. Isso acontece desde as primeiras décadas do século XX. Desde o momento em que o Tarabukhin, o Rodchenko fazem exposições, e Malevich, exatamente, e chegam a asserções que, na altura, são consideradas absolutamente radicais, não é? Portanto, isso já vem daí. E isso tem como base 3 tipos de realidades. Por um lado, a fotografia, por outro lado, o cinema, e por outro lado, uma nova sociedade. E não é imponente que o Malevich, Tarabukhin, Rodchenko, todos na Rússia, todos no contexto pré-revolução de 1917, ou seja, num momento em que tudo está a fervilhar para construir um determinado tipo de sociedade, que depois vai ser aquilo que nós sabemos, não é? Mas, efetivamente, são artistas para quem a arte tem que estar, na altura logo, tem que estar ao lado de uma outra forma de estar e de viver a história. Portanto, eu acho que esse é o momento mais central. Aliás, o próprio Duchamp, os ready-mades são do princípio do século XX. Sim. As afirmações que o ready-made faz sobre a sua dúvida, as suas dúvidas sobre a pintura, essas sim já são já são da segunda metade do século XX. O que ele escreve sobre pintura, nomeadamente uma espécie de enjoo ou de mal-estar relativamente à pintura, ele já escreve isso no final dos anos 50 para 60. Portanto, é ali, naquele momento, que de facto as principais mudanças estão a acontecer. E eu penso que tem a ver com um mundo que está aceleradíssimo nessa altura. Vai haver 2 guerras, não é? Até há comboios, há aviões, há telefones, há fotografia, cinema, raio-x. Entre o final do século XIX e o princípio do século XX é uma mudança brutal. Bueno, son las vanguardias históricas, ¿no? Exacto, Pero bueno, eso se da en Holanda y se da en Rusia, pero yo creo que la pintura rusa está cerca del diseño, por ejemplo. Incluso las exposiciones que diseña... Y de literatura. Sí, pero las exposiciones que diseña Lissinsky, por ejemplo, en Hannover, creo que es una mezcla, ¿no? De diseño, de pintura, o sea, bueno, yo creo que fue una de las épocas más creativas de la historia del hombre, ¿no? Como los artistas de Bauhaus, ¿no? Claro, la Bauhaus o en Holanda, ¿no? Pero la pintura también está rechazada. Y la pintura de caballete en Rusia, que se considera una práctica burguesa, y querían ser ingenieros cuando Tallinn hace la torre del homenaje a la internacional. Lo que no tenían eran conocimientos de ingeniería ni de arquitectura, ¿no? O cuando Lissinsky diseña los rascacielos horizontales. Pero ahí también se estaban escapando de la pintura. Ahí también se estaban escapando de la pintura. No hay que olvidar que, por ejemplo, Theo van der Burg dibuja una habitación con bandas diagonales, ¿no? O sea, rompe ya esa idea del espacio plano de la pintura. Eu acho muito interessante o caso do Malevich, quando ele pinta os quadrados, Sim, os vários sim. quadrados, ou mesmo o círculo. Eu ainda acho mais interessante, pessoalmente, o círculo negro sobre fundo branco, porque aquilo é quase uma analogia ao que ele faz para a ópera. Para um trabalho da ópera, a Vitória sobre o Sol. Sim. Aquilo faz-me recordar um pouco uma espécie de um sol negro,
uma espécie de um renascimento pela via de uma destruição de uma forma de falar também, porque eles estão a criar na ópera com o, não sei dizer o nome, desculpem, só sei escrever, Krupnitschek, é assim um nome muito difícil, que fez o libreto da ópera numa linguagem que era o Zaume, que era uma linguagem articulada apenas com sons, sem palavras. Portanto, ou seja, mesmo a nível da própria língua, e nós vemos depois os trabalhos de, sei lá, de artistas que também desconstroem a própria língua e procuram uma forma de comunicar, a que nós hoje chamamos poesia concreta, que vive da desconstrução das palavras, do uso de sons que se associam, mas que têm uma expressão. Os dadas e todos estos. O Zaume, que é utilizado na ópera, está muito também no espírito do Malevich. Sí, la interrelación de género. Exatamente, a partir do zero. A partir do zero. Esto, Quizá alguien. a ver, ¿quién quiere hablar, por favor? ¿Hay alguien? Pues mira, ¿Hay alguien? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Hablar de grandes categorías artísticas, ¿no? Cuando ya todo está difuminado, borroso y es muy difícil categorizar, ¿no? y clasificar en pintura, escultura. Pero en lo que sí discrepo es en pensar que la pintura es una técnica. Yo creo que precisamente la cuestión de esa borrosidad o de esa disolución de la pintura es precisamente el disociarse de la técnica, ¿no? Cuando Rosalind Krauss decía en la escultura en el campo expandido, ¿no? Que la escultura efectivamente era, como decía también Francisco de Holanda, ¿no? Podía ser una declaración del pensamiento. Cualquier obra artística es una declaración de pensamiento que necesita materializarse, mediatizarse, corporeizarse, existir, bueno, la palabra que sea, ¿no? Y cualquier medio es válido, Rosalind Krauss decía, ¿no? La escultura, cualquier medio puede ser válido, ¿no? Desde la propia escultura, una fotografía, líneas en las paredes, decía ella, ¿no? Y yo creo que la pintura, precisamente, esta cuestión de disolver categorías es que ya no es una técnica, es que cualquier medio puede utilizar también, ¿no? Sea la propia pintura, ¿no? La materia que sale del tubo del bote, sean líneas en las paredes, sean objetos, sea fotografía, sea vídeo, sea luz, ¿no? Que precisamente esa es la complejidad de la pintura contemporánea, ¿no? Que ya ha dejado de ser una técnica. Y bueno, era solo esa reflexión que quería aportar. Claro, pero esto que dices es aplicable a todo, ¿no? Aplicable a la escultura, entonces por eso no tiene ese sentido. Entonces es hacer arte contemporáneo en lo que quieras o como quieras o con los vínculos que quieras, con las relaciones que quieras, ¿no? Y sobre todo porque a veces da la sensación de que igual perdemos al hablar de un artista, ¿no? Por ejemplo, antes lo comentábamos, ¿no? Esta mañana cuando se hablaba de Richter, hablarlo como un pintor abstracto, sí. A mí me parece una simplificación, encasillarlo ahí, total y absoluta, ¿no? Cuando pues el Atlas, por ejemplo, para mí es el eje conceptual de todo su trabajo y la serie de la banda Baader-Meinhof instalada ya en el MoMA que ha peleado todo el mundo por tener esa serie en sus colecciones, es un artista abstracto, es que es solo un pintor, ¿no? Claro, son dudas que te hacen reflexionar muchísimo, ¿no? Sobre si el análisis de un artista no lo tenemos que basar en el estudio profundo de la complejidad de su trabajo y no vemos en Richter el gran artista político por delante de si es un pintor abstracto, por ejemplo. Son preguntas que creo que vale la pena plantearse, ¿no? Y no solo por la banda Baader-Meinhof, sino que sus retratos de familias nazis, ¿no? Es algo que bueno, lo veíamos como retratos hasta que luego, ¿no? Con toda la reflexión sobre el nazismo posterior, ¿no? Es cuando hemos empezado a ver, ¿no? La importancia de la imagen, ¿no?
o de la negación de la imagen o de la imagen que da el poder, ¿no? Que transmite el poder a la sociedad. Yo lo que opino de muchas cosas que pusiste ahí es que son derivaciones de la pintura de los 80, es decir, que hay como un conformismo que viene de la época de la posmodernidad que hablaba Antón Castro de los 80 y de la pintura de los 80, que sigue ahí sin revelarse, digamos, como es lo habitual en el mundo del arte, ¿no? Antes hablaba Gloria de la rebelión de los artistas ingleses, pero no hacia Henry Moore, hacia Anthony Caro, Sí, que lo que veía era profesor. y era su profesor. Era el profesor O sea, en la eso es escuela. lo más normal. En el Bueno, mundo esto es del generación arte, tras generación, ¿no? ¿no? Pero aquí lo que veo es conformidad, es contar unas cosas que ya las contaron los italianos o los alemanes en los años 80, en esta pintura figurativa. Mas eu penso que Menos nos Paula anos Arrego, 80 que me la dejas aí aparte. Não, eu penso que há nos anos 80 muito boa pintura também, muito expressiva e com uma grande vitalidade. Eu acho que não se deve menosprezar a pintura dos anos 80. No, pero esta de ahora es un poco la... Sim, acho que também correspondeu a uma necessidade de liberdade individual. Eu acho que isso também foi necessário. Depois de um período muito politizado dos anos 70, dos anos 60 até uma certa fase dos anos 70, e de uma produção artística muito ideológica, ou pelo menos muito autoconsciente ideologicamente, eu acho que os anos 80 também corresponderam a uma espécie de uma explosão, de uma descontração. Também houve uma necessidade, houve muito trabalho, efetivamente, pronto. En España había una frase que era yo pinto y nada más. Yo en catalán era yo pinto y prou, ¿no? Y era yo pinto y basta. Ángel te quiere hablar. Hola. Me interesó mucho lo que decía Gloria Picasso, pero respecto de Virgen Reich, de Gerhard Richter, esto yo pienso que sí se puede considerar también abstracto. Quiero decir que es más que abstracto, ¿verdad? Tal cual lo has explicado tú. Pero también has dicho otra cosa, y es un artista político. ¿Quieres acaso decir que fuera de la abstracción, que dentro de la abstracción no cabe esa posibilidad? Sí, no he dicho esto, No, has dicho... No, porque por ejemplo los monocromos grises de Richter, que encajan más o menos por periodo con todos estos retratos que estamos hablando, a mí me parecen igual de políticos, no. Y la escultura de Richter del cristal, que es todas las imágenes posibles no difundidas, por ejemplo, que es este tema de la negación de la imagen, ¿no? Me parece muy o sea, es que yo lo veo como un artista político con muchísimas facetas dentro de su trabajo, pero el gran artista político alemán, me parece, ¿no? Entonces, lo que no me gusta es cuando aislamos este artista que para mí es troncal dentro de la historia europea y lo situamos pues en una exposición, como hablábamos, de las nuevas abstracciones. Hombre, me parece minimizar su trabajo, su posición, y este es un poco el riesgo que yo creo que existe cuando estamos hablando en estos contextos de reconsiderar la pintura, ¿no? Que quizá perdemos un poco lo que para mí es muy interesante lo que decía de Eliasson. Eliasson no es un artista del paisaje actual, más que si es un pintor o es un fotógrafo o es alguien que hace vídeo. O sea, no, para mí es, no sé, una imagen del nuevo paisajismo o el paisajismo hoy, ¿no? Con todas las posibilidades de utilización de cualquier medio, ¿no? Y que, bueno, pues que a veces, o por ejemplo, has pasado una imagen de Mark Tansey que para mí
no es un, no sé, para mí personalmente, esto sí que es muy personal, ¿no? Yo no estaba viendo si es un nuevo realismo, un realismo mágico, una pintura, no sé qué, sino que veía Melancolía de Lars von Trier. Y entonces he pensado, ¿cómo estás viendo aquí esto y estás viendo el planeta de Lars von Trier, más que si es una pintura realista o si es de representación o si citação es... sobre citação. O Mark Dempsey é citação sobre citação, Claro. com uma complexidade Sí. muito conceptual, muito profunda. Pero a nivel de reflexión, ¿no? Para lo que tú decías, de sentir o de pensar, pues quizá, no sé, para mí era melancolía. Total. Sim, também. Bueno, O Olafur Eliasson é um artista genial. Eu estive pero indecisa. lo que puso sí me recordaba la pintura. Esa cosa sobre Bueno, el- claro, Y- sí, y el puente, evidentemente, eso no sí. puedo remediar. No, El y puente. bueno, y todos los trabajos lumínicos que son un post James Son Turrell, espaciales y cosas. pero es O James instalação- Turrell. A instalação na sí, Tate Modern. sí, está en la misma. Sí. Bueno, ¿qué? No nos animamos a decir nada. Hombre, tienen mucho tiempo, ¿eh? Tienen Bueno, esta tarde, sí, tienen sí, mañana. tenemos mucho tiempo para hablar de la pintura, que a lo mejor ya no debíamos estar hablando de la pintura, o sí, Yo creo que no ya. seguramente que no. O sí. Pero bueno, No, que si no mañana no tengo nada que hablar yo. sí, no, bueno, Claro. desde un punto de vista muy amplio. Sí, la verdad es Dilución de géneros y de que no importa el medio, ¿no? Pero sí que yo creo que se puede defender, ¿no?, la pintura desde una forma de que el pensamiento se declara de una manera un poco distinta, ¿no? Y, a ver, yo por un lado veo, ¿no?, o identifico la pintura o reconozco la pintura en todos aquellos artistas que, o por un lado, recuperan la tradición pictórica a nivel iconográfico, temático o por cuestiones de género, de los grandes géneros de la pintura. Por otro lado, identifico la pintura, aunque no sea pintada, en todos los artistas que reflexionan sobre el proceso de pintar, ¿no? Y por otro lado, también la identifico en una forma de construir las imágenes, de componer, son cosas muy formales, la verdad, ¿no? Pero de componer, de valorar la luz, de valorar el color, ¿no? Yo, quiero decir, pese a que me da igual el medio, ¿no?, por el que ese pensamiento se declare, ¿no?, se manifieste, se haga físico, sí que soy capaz, o bueno, yo me hago esa construcción mental de identificar la pintura. No identifico la pintura en cualquier imagen, en cualquier obra, ¿no? Y la identifico por estas cuestiones, ¿no?, que acabo de citar, que, bueno, que posiblemente sea algo muy personal, ¿no?, y que no se comparta, ¿no? Pero sí que soy capaz de diferenciarla y por eso sí que me parece importante todavía debatir, ¿no?, sobre lo que es pintura o no es pintura. A lo mejor para que yo me aclare es una cosa un poco egoísta, ¿no? Pero yo sí que lo necesito. É uma armadilha, não é? Porque por muito que se diga é tudo arte, nós não perdemos a palavra pintura. Precisamos dela. E há sempre uma coisa que nós dizemos, e às vezes não é um objeto tradicional pictórico, e nós dizemos, não, isto é pintura. Porque conta como pintura, ou que é qualquer coisa que funciona como pintura. E quando funciona como pintura, ou quando pode contar como pintura, também é pintura. Não é? Mira, A palavra mantém-se. tanto tú como Antón Castro citasteis a Ángela de la Cruz, Sim. pero ninguno pusisteis una imagen de ella. Não, ele tinha. Sim, tu pusiste. Não, ele tinha. Eu Él tenía, pus. Sí, yo mañana. Eu tinha. Ah, bien. Eu tinha. Bueno, no, es que era por si no la considero. Yo creo que es una de las más representativas
y más simbólicas de lo que está ocurriendo en la pintura, ¿eh? No, yo quería decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿eh? Y a mí lo que me interesa, y ya veréis mañana, es el reseguir lo que yo quizá llamaría el hecho pictórico, ¿no? O, Exacto. algo así. Entonces, claro, lo que creo que es debatible muchas veces y que es lo que salta a discusión en estos encuentros, quizá es el seguir por caminos trillados, ¿no? Que tiene la historia de la pintura, entonces esto que tú decías, hombre, pero es como los 80, post 80, post 90, ¿no? O, bueno, el tratar de asumir riesgos, ¿no? Que es el gran reto y lo difícil, evidentemente, para todo el mundo, quien quiere ir un poco más allá de lo que se ha ido haciendo, porque si no es verdad que caemos en estos momentos de mestizaje en el que, bueno, pues ahora la influencia del cómic vuelve a aparecer en la pintura, ¿no? Este hecho urbano también expandido que lo encontramos en la bidimensionalidad de la pintura, ¿no? Entonces, para mí sí que lo que es interesante y el gran reto y lo difícil es cómo avanzar, ¿no? Con proyectos artísticos supuestamente nuevos que recojan no solo la tradición de la pintura, ¿no? Sino todas estas reconsideraciones que desde los años 60 se han ido haciendo, ¿no? Y cómo somos capaces de avanzar en esa reconsideración del hecho pictórico, ¿no? Y ahí sí que es el gran reto, claro, evidentemente, ¿no? Y quizá no estamos en un momento de grandes rupturas, que también esto. También. Gloria. Que el momento igual no da para plantearse grandes rupturas ni grandes retos, ¿no? Bueno, esperemos que de lo malo salga algo bueno, ¿no? Sí, evidente. Sí, pero hasta ahora estamos ahí, ¿no? Bueno, pues seguimos esta tarde. Seguimos esta tarde, ¿vale? Muy interesante escucharlo y lo que hablamos. Sí.